da Igreja em Teologia e Doutrina. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Já outras vezes para fazer comentário. A gente recebe o convite para fazer o comentário, estou bem nervosa para não estragar a palestra. Mas eu acho que quando a gente tem que falar da nossa experiência, eu acho que devemos fazer melhor ainda, né? Então eu conto com os minutos da atenção de vocês. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né? Eu fiquei sabendo que vai ter a palestra esse ano, no mês de fevereiro, né? Então comecei o ano e fiquei tranquila, né? Não teve nenhum aviso, nenhuma comunicação. E depois que eu voltei da cerimônia mensal do Rio de Janeiro, a esposa, né, me ligou falando que tinha chegado uma carta lá no cargo e que teria que me entregar o meu nome escalada para fazer a palestra em Rio E aí eu queria agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer o Marco, marido da minha amiga Andréia, porque eu liguei para ela, né, e pedi, mas será que o Marco, seu marido, que vai fazer a palestra em novembro, pode trocar comigo, né? E aí ela conversou com ele e prontamente aceitou, né, a proposta de fazer essa troca. Bom, então primeiro eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história dentro da TMQ. Por parte da família do meu pai, né, a família Shiroiwa, nós já somos da quarta geração. A minha bisavó, né, que a família do meu pai é de Osaka, no Japão, ela foi atraída pelo ensinamento, não foi por causa de alguma graça que ela recebeu, mas foi porque ela se identificou com o ensinamento da Teikyo e ela começou então a frequentar a igreja, na época lá no Japão era a igreja coreana, né, a igreja coreana. E por parte da família da minha mãe, a família Uzaki, meus avós ainda moravam no Japão antes de vir ao Brasil como imigrantes. Uma das minhas tias, ela era bebê, acho que tinha uns 3 meses de idade, ela teve uma febre muito alta. E a minha avó, né, ficou muito preocupada, desesperada, e comentaram com ela que tinha uma igreja chamada Teikyo perto da casa onde eles moravam e que as pessoas ficaram curadas. A minha avó foi lá, levou a minha tia e fizeram o Osasco, e essa minha tia, né, acho que muitos aqui a conhecem, da família Yoshida, ela recebeu a graça, né? Então a febre muito alta que ela tinha, ela foi curada, e foi a partir desse momento que então os meus avós começaram a frequentar a igreja Teikyo. Depois eles vieram do Brasil como imigrantes. Naquela época, muito difícil, né, manter o contato com a igreja do Japão. Eles começaram a frequentar a igreja do Rio de Janeiro. Meus avós gostavam bastante na construção da igreja. Meu avô era uma pessoa mais calada, mas minha mãe sempre fala que ele se dedicou bastante ajudando na divulgação da igreja. E a minha avó, apesar dela não falar nada quase de português, ela saía sempre para fazer o otasque, né? E depois que ela retornou, a gente ficou sabendo que muitas vezes ela atravessava a cidade de Londrina, de ônibus, né? E para fazer o otasque para algumas pessoas doentes, e as pessoas então perguntaram o que tinha acontecido com ela, né? A gente só soube depois que ela retornou, né? Ela fazia esse trabalho de salvação sem divulgar, sem contar para ninguém. Então, na verdade, eu já nasci dentro da família do Teikyo. E a nossa ligação com a igreja Teikyo de Londrina veio do Japão, porque o meu pai ele veio ao Brasil como imigrante, depois de formado na faculdade, mas ele já era amigo do antigo condutor da igreja Teikyo de Londrina, né? Eles eram amigos aí de juventude. Então, quando meu pai resolveu vir para o Brasil como imigrante, o único conhecido, né, era o antigo condutor, que nos primeiros anos morou na igreja Teikyo de Londrina, né? Lá ele
aula de japonês, algumas pessoas até comentam aqui no dia 2 que foram alunos dele, né? E a minha tia mesmo comenta que aprendeu a história do Brasil, porque meu pai, no programa que ele apresentava, ele foi contando a história do Brasil em japonês, né? Então, muitos imigrantes que chegaram aqui, crianças, e não frequentaram a escola, né, puderam aprender, parece que a história do Brasil. Mas tudo isso a gente só sabe depois, né? Meu pai mesmo nunca comentou nada disso, né? Então, na verdade, mesmo eu tendo nascido dentro de uma família tenriquiana, tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe, acho que demorou muito tempo para eu mesmo sentir a minha fé, né? Muitas vezes eu acho que quem é da segunda geração em diante, talvez, né, alguns aqui tenham passado por essa experiência, quando nem sempre o fato da gente nascer dentro de uma família Tenrikyo, a gente já sente a fé dentro de nós, né, como se fosse uma fé herdada, e eu acredito que tem um determinado momento da nossa vida que dá aquele clique, né, quando a predestinação de nascer dentro de uma família tenriquiana faz com que aí realmente você sinta aquela predestinação e você toma a decisão de seguir esse ensinamento, né? E aí, justamente, eu gostaria de compartilhar hoje, eu não tenho tanta experiência, muitas pessoas que falam aqui, né, contam relatos, né, de salvação, de divulgação, são pessoas realmente dedicadas. Eu ainda sou nova, vamos dizer assim, né, em relação a isso, mas de quais foram os momentos que ajudaram a dar esse clique, que foram realmente determinantes para que eu sentisse a fé dentro de mim, né, e não a fé apenas da minha família. Então, um primeiro momento, para mim, foi o Tsudoi, né? Eu lembro a primeira vez que eu participei do Tsudoi, eu acho que eu estava na 4ª série, né? Tinha 9 anos, e foi uma experiência muito marcante para mim, né? Porque desde criança nós já tínhamos o altar, né, na nossa casa, então todos os meses realizávamos a cerimônia mensal. Na época que nós morávamos em Londrina, né, meus pais sempre frequentavam a igreja Tenrikyo de Londrina, mas para mim toda aquela cerimônia, né, o Tsukinamisai, era como se fosse um encontro de amigos e parentes, né? E não tinha um significado para mim, eu não entendia, até achava a cerimônia assim muito longa, né? Não entendia nada, né? Achava tudo muito demorado. E aí quando eu vim para o Tsudoi, eu me lembro que eu gostei muito, né? No meio de todas aquelas atividades, né, brincadeiras, como criança, nós começamos a ter contato, né? Então, por exemplo, acordar cedo para fazer o Otsutome, né? Aquilo, acho que para uma criança é uma atividade muito diferente, né? As próprias músicas, eu lembro naquela época que a gente aprendia, a letra das músicas tinha um significado já falando alguma coisa do ensinamento. Então, aquela experiência para mim no Tsudoi foi muito importante, né? Um segundo momento, esse bem mais importante, porque aí eu já era maior, foi quando eu fiz o Koshu, né? Eu fiz o Koshu quando eu tinha 15 anos, foi em janeiro. Nessa época aí a gente já morava no Rio. É que a nossa família, eu já morei em vários lugares do Brasil, né? Nasci em Londrina, depois nós moramos em Minas, na cidade de Ipatinga, depois voltamos para Londrina. Moramos eu, na verdade, morei, né, grande parte da minha vida no Rio de Janeiro, e atualmente eu moro em São Paulo. E aí, nessa época do Koshu, nós morávamos no Rio já, mas como nossa família, todas as férias escolares, né, nós íamos para Londrina visitar os parentes. Naquela época, a Associação de Moços, né, o Senenkai de Londrina, aí era regional lá de Londrina, e Açaí, Maringá, era bem atuante. E aí eles estavam organizando uma caravana para vir ao Koshu. Eu, né, não tinha tanto contato, mas aí me inscrevi, né, tinha muita gente conhecida que vinha para cá, e foi assim uma experiência para mim maravilhosa, né? Eu me lembro do meu Koshu até hoje, né? Então, eu tenho um caderno do Koshu guardado até hoje, com as minhas anotações, e acho que naquele momento é que realmente eu comecei a entender um pouco do ensinamento da Tenrikyo, né? Eu me lembro das aulas, né, todos os professores, né, alguns mais sérios, outros eram bem divertidos, né, tornavam aquela aula de um dia inteiro bem atraente.
E aquela experiência realmente do Coxu, ela foi tão importante que depois, todas as vezes que a gente ia de férias para Londrina, né, algumas vezes eu vim junto com o Senenkai de Londrina para ajudar no Tsudoi, né? Naquela época a gente tinha acho que Tsudoi em janeiro, né, e tinha o Tsudoi de julho, né? Então eu vim algumas vezes com o Senenkai de Londrina para ajudar e sentia, né, naquela atividade de ajudar no Tsudoi assim, uma alegria, uma satisfação muito grande. Só que aí acho que todo aquele encantamento na identificação do Coxu, como nós morávamos no Rio e só íamos para Londrina na época das férias escolares, com o tempo foi se perdendo, né? Então, realmente foi se perdendo, eu só ia na Igreja Tenrikyo de Londrina na época das férias, né? E fiquei, vamos dizer assim, afastada, né? Apesar de ter o altar na nossa casa, né? Ter o Tsukinamisai, fazer, né? o Otsutome, mas aquele sentimento que eu tive quando fiz o Coxu foi enfraquecendo, e eu fiquei, praticamente, eu acho que eu fiquei mais de 20 anos sem vir ao Dendoji, né? Então, o Dendoji para mim era um lugar assim meio muito distante, até inatingível, né? E aí, quando foi em dezembro de 2004, a nossa família, né, recebeu uma grande orientação, que foi quando o meu pai foi diagnosticado com mal de Parkinson, né? Então, meu pai, há algum tempo, a gente vinha percebendo que ele andava um pouco mais devagar, né? Mas a gente achava que era da idade, né? Muita gente fala assim, não, é a idade, por isso que está lento, está devagar. E aí, numa das consultas ao cardiologista, meu pai sempre teve pressão alta, ele falou para minha mãe, olha, é melhor, acho que era bom levar o seu Shiroiwa no neurologista. Mas aí, né, achava que era uma consulta de rotina, e aí nessa consulta clínica ele fez o diagnóstico que meu pai estava no começo, né, do mal de Parkinson. Eu me lembro até hoje, quando a minha irmã me ligou para dar a notícia, né, ela falou, e logo na sequência, nossa, minha irmã assim, ficou desesperada e começou a chorar, né? E aí eu no telefone, né, consolei, eu falei assim, nossa, mas apesar, né, do Parkinson, infelizmente ainda ser uma doença sem cura, né, ela é uma doença degenerativa que vai avançando, evoluindo com o tempo, na minha cabeça, naquele momento, foi assim, nossa, mas pelo menos ele vai ter algum tipo de restrição mais motora, porque é uma doença degenerativa que afeta toda a parte muscular, né? Falei, ele talvez vai começar a ter restrições, mas ele ainda, né, a memória dele vai estar preservada, ele vai se lembrar de nós, né? E tentei consolar a minha irmã nessa maneira. Nessa época, foi até no mesmo ano, né, que o Papa João Paulo II tinha falecido, né, e ele também tinha mal de Parkinson. Então, apesar de não ter ninguém na família com essa doença, eu tinha algumas informações, lembrava, né, daquela fase final do Papa, né, aparecendo na televisão, já bem assim, devagar, né, falando com dificuldades, e saía bastante matérias também no jornal, na revista, então eu tinha alguma informação sobre a doença, e também porque, não sei se vocês sabem, né, mas aquele ator americano que fez o filme De Volta para o Futuro, Michael J. Fox, né, ele também tem mal de Parkinson, né, ele é uma pessoa que divulga bastante, inclusive tem uma fundação, né, para descobrir a cura dessa doença. Então, por conta dessas informações, eu pelo menos tinha algumas informações. Então, foi a primeira grande orientação, né? Depois, mais ou menos foi em abril de 2005, né, alguns meses depois, eu perdi uma tia, né, uma tia que era muito próxima, muito querida. Eu senti muito o retornamento dela, mas também, acho que naquele momento, né, foi mais um acontecimento. E algumas semanas depois, roubaram meu carro. Eu, na época, praticava yoga, deixava o carro sempre estacionado no mesmo lugar, subi para fazer a aula, quando desci, cadê o carro? E dá uma sensação tão estranha que a gente não acredita que o carro foi roubado, né? Eu sabia que eu tinha estacionado ali, mas naquele momento eu acho que a gente não quer aceitar. Eu falei, não, eu acho que eu deixei um pouco mais para frente. Eu sei que andei meia quadra para procurar o carro, e realmente ele tinha sido roubado.
Então, essa série, né, de acontecimentos, a doença do meu pai, depois o retornamento da minha tia, o carro que roubaram, e no ano anterior eu tinha perdido também um tio e uma tia, então, na verdade, eu tinha perdido 3 tios, né, no período de um ano. Eu comecei a pensar, né, eu lembro que até falei para minha mãe, falei assim, nossa, o que será que Deus está querendo me dizer, né? Que mensagem, né? Tanta coisa acontecendo, assim, nunca tinha acontecido uma coisa atrás da outra, né? De ruim. E eu pensei, nossa, alguma mensagem, né? Ele está querendo transmitir, eu não estou conseguindo captar, não estou conseguindo entender. E aí eu nem sei como, né? Acho que realmente são coisas, né, de Deus Pares em Oyasama. Eu decidi, né, determinei que frequentaria a cerimônia mensal aqui do Dendocho por 1 ano. Fiz essa determinação. E olha que eu fiquei anos sem vir ao Dendocho, né? Não tinha nenhum contato, não conhecia quase ninguém aqui, mas deu essa vontade, esse desejo de fazer a determinação. E aí, depois dessa determinação, vim durante um ano. E depois não parei mais, né? Tanto é que, então, foi agosto de 2005, a primeira vez que eu voltei a frequentar mensalmente o Dendocho. Tenho procurado aí nesses anos, desde 2005, então, frequentar. E aí, realmente, eu acho que dentro, né, desses cliques que a gente vai tendo, esse retorno, né, essa volta a frequentar aqui as cerimônias mensais do Dendocho, que tem sido assim, o ponto mais importante dentro da busca da minha fé. Às vezes eu me emocionei com as histórias que eu ouvi aqui. O Hanashes, né, a palestra da cerimônia mensal, eu acho que todas as palestras sempre têm um ponto muito importante para a nossa reflexão, para a nossa evolução espiritual, e também todas as pessoas que a gente tem a oportunidade de conhecer aqui no Dendocho. Nossa, a gente conversa, às vezes a gente nem imagina que aquela pessoa ela é tão dedicada, né, na divulgação, na salvação. Então, realmente, eu agradeço por todos esses anos, né, ter conhecido tantas histórias aí de vida e de exemplo mesmo, né? E em abril de 2006, então alguns meses depois que eu comecei a frequentar o Dendocho, eu fiz o regresso a Diba para receber o dom do Sasuke, né? E foi uma experiência assim maravilhosa, né? Primeiro porque eu fiz esse regresso depois dessa frequência que é o Dendocho. Eu hoje, né, pensando, se eu tivesse feito aquele regresso em 2006, porque, né, tinham as caravanas, era a época do decenário dos 120 anos da Oyasama simplesmente, sem esse contato, né, sem esse aprendizado um pouco maior, talvez eu não valorizasse tanto essa experiência que é regressar a Diba, né, e receber o dom do Sasuke. Realmente foi assim muito diferente, né? Eu fui com esse propósito, eu fiz as aulas do BC primeiro, não saí lá de tênis, só parei de fazer as aulas porque a gente tem que fazer aquele intervalo, né? Tem um momento das 9 aulas que a gente precisa dar um intervalo, né? E eu me lembro que na fila do check-in, né, no aeroporto de Guarulhos, né, aquela fila enorme, né, porque a caravana de abril é uma caravana bem grande, eu ligando, né, para o Rio, para os meus pais, para avisar que eu já ia embarcar e tal. Eu lembro que eu pedi para conversar com meu pai e aí na despedida da viagem eu agradeci, né, pela doença dele, né, porque foi graças, eu acredito, a doença dele que eu tive esse retorno, né, ao Terikyo. Na época, quando a gente recebe uma notícia, né, de uma orientação tão grande como uma doença degenerativa, é difícil, mas aí eu penso assim, nossa, se não fosse por isso, eu estaria levando aquela vida assim, né, de Teirikiana, só, né, no nome, mas não sentindo realmente o ensinamento e a proteção que a gente recebe constantemente de Deus Parens e Oyasama, né? E as 9 aulas do BC, que todo mundo já tinha falado, olha, são 9 aulas, as aulas são iguais, é o mesmo conteúdo, você vai escutar 9 vezes. E, gente, as 9 aulas eu me emocionei, né? A cada aula tinha algum ponto daquele conteúdo que eu, assim, chamava a minha atenção, mesmo sendo um mesmo conteúdo, né? Porque varia o professor, o mestre que apresenta, né, o conteúdo, mas a cada aula, e a parte assim que
eu gostava mais, né, e tocava muito, eu chegava assim até a chorar durante a aula, era quando chegava na parte da vida modelo de Oyasama, né. Nossa, eu acho que ali nas aulas do BC é que eu senti assim, o quanto que realmente somente ela, né, que tinha predestinação para ser o sacrário de Deus Parens, conseguiu deixar uma vida modelo como ela deixou, né, assim, com tantos, né, sacrifícios, né, passando por tanto sofrimento, ela, né, deixou aquela vida modelo de passar, né, com uma sinceridade, né, tão grande, um amor tão grande e aquele espírito realmente de salvar as pessoas, né. Então, realmente, eu acho que foi, né, justamente por conta dessa proteção que a gente sempre tem, né, de Deus Parens, Oyasama, né, eles já sabem qual é o caminho que a gente tem que trilhar, né, às vezes a gente vai mais rápido, a gente às vezes dá muitas voltas, mas foi graças realmente à doença do meu pai que eu tive esse retorno e essa descoberta aí da minha fé, né, da fé que nós herdamos da família, mas que a fé agora é minha também, né? E a forma de encarar, né, tudo que acontece na nossa vida, né, todos os fatos mudam assim completamente, né? Muitas vezes a gente depara, né, com situações difíceis, acham que não vai dar conta, mas aí quando a gente se ampara, né, em Deus Parens, em Oyasama, assim, muda totalmente, né? A gente consegue ter um entendimento diferente. Lógico que como ser humano e cheio de poeiras, né, muitas vezes a gente tem vários sentimentos que não deveria ter, mas é diferente se não tivesse o ensinamento aí dentro do coração, né? E aí o meu pai, né, ele teve esse diagnóstico em dezembro de 2004, a doença dele, a gente até acredita que evoluiu devagar, né, não foi assim tão rápido, mas aí nos últimos 3 anos ele ficou acamado, né, ele realmente foi ficando mais fraco, a gente percebia que ele ficou bem lento, né? Ele tinha uma dificuldade no movimento, então, para levantar, né? Para comer. E aí, nos últimos 3 anos, ele ficou acamado, né? Não conseguia se levantar sozinho. Mas aí eu acho que a gente sempre tendo a proteção, né, de Deus Parens e Oyasama, assim, muitas pessoas cuidaram muito bem dele, né? A minha mãe, né, que está aqui, ela, nossa, foi incansável, né, durante todo esse período, principalmente quando ele ficou de cama, né, que precisava de mais cuidados. A minha irmã mais nova, né, que mora com meus pais no Rio, ela também, nossa, uma filha assim exemplar. E até o meu irmão que mora no Japão, né, em 2010 ele voltou para visitar o meu pai quando ele ficou acamado e ficou 1 ano, né, praticamente assim cuidando. E por causa dessa volta do meu irmão em 2010 é que a minha mãe e eu pudemos regressar novamente a Diba em 2010 para participar da assembleia, né, da Associação Feminina do Japão com Tranquilidade, né? Porque além da cuidadora, da minha irmã, tinha o meu irmão também. Então, parece que assim, Deus Parens vai preparando tudo, né? Para que a gente consiga aí, fazer tudo que está relacionado ao ensinamento, ao caminho, né? E em dezembro do ano passado, meu pai retornou no dia 4 de dezembro, né? Ele já, no último ano, a gente percebia que ele tinha ficado bem mais fraco, né? Meu pai sempre foi magro, né? Mas já no último ano ele, nossa, tinha emagrecido tanto que era praticamente assim, pele e osso, né? Para falar também, até por conta do Parkinson, ele já tinha mais dificuldade para falar, né? Demorava, eu acho que ele até sabia o que ele ia falar, mas para articular, né, as palavras, porque o Parkinson vai afetando toda essa parte muscular, né, cordas vocais, até a própria respiração, então ele já também não falava muito, e aí ele acabou retornando em casa, né? Ele retornou assim, em paz. E no Tenrikyo nós temos, né, que até o corte da respiração também é uma graça divina, né? Então, mesmo que todo retornamento, principalmente de uma pessoa, né, próxima, querida, né, o pai,
traz tristeza, né, e uma grande saudade, mas eu acho que a forma de encarar esse momento do retornamento, ele é bem diferente, né, quando a gente se ampara aí nesse ensinamento, né. E então, na verdade, a doença, né, do meu pai acabou servindo para unir ainda mais a família, né, para que todos pudessem demonstrar, né, ainda mais, né, o amor a ele, né, a gratidão mesmo. Meu pai sempre foi uma pessoa muito dedicada, assim, trabalhava, ele como japonês era meio quieto, né, ele não era muito de falar, minha mãe já gosta mais de falar, né, ela é Nisei, meu pai japonês, ele era mais calado, mais reservado, e aí na fase, né, final da vida dele a gente pôde demonstrar ainda mais, né, e ele também, né, ele foi uma pessoa adorável, todo mundo que teve a oportunidade de cuidar dele nessa fase final da doença, assim, ele era um paciente muito tranquilo, né, todo mundo adorava cuidar do meu pai, porque ele não reclamava, né, ele sempre agradecia, aí para algumas cuidadoras ele até colocava o nome japonês, né, ele falava, você é Sakura, né, aí, e elas adoravam, tinha uma que até queria aprender japonês, tinha um caderninho lá, ele ia ensinando japonês para elas, né, então a gente acredita que mesmo com uma doença realmente, era difícil ver o meu pai naquela situação, né? Meu pai era uma pessoa que, nossa, sempre gostava muito de caminhar, de andar tudo, ele fazia a pé, né? Não tinha preguiça e vê-lo nessa condição assim, né, em cama era bem difícil, mas a gente, né, eu tentava sempre pensar mesmo no ensinamento para encarar, né, essa doença de uma maneira diferente. Então, na verdade, né, no meu relato, eu não tenho uma experiência de uma grande cura, né? Na verdade, eu gostaria de compartilhar que na nossa vida, né, e eu senti isso muito forte, acho que nós temos pequenas graças também, né? A gente precisa valorizar as pequenas graças que nós temos na nossa vida, né? Uma grande graça, lógico, é ter esse corpo, né, emprestado, com saúde, né, estar vivo, né? Mas também no dia a dia a gente tem aí pequenas graças, e todas essas pequenas graças precisam ser agradecidas, né? Precisam ser reconhecidas e valorizadas. E durante esse tempo que meu pai ficou doente, teve um episódio que aí eu acredito que foi uma graça muito grande, que meu pai, ele, quando ficou de cama a primeira vez, né, ele depois de mais ou menos uns 60 dias, ele conseguiu voltar a andar novamente, né? Inclusive, a minha mãe, nossa, fazia, né, o task que fez todos os dias no meu pai. Aí a minha mãe, conversando com ela, né, que ela morava no Rio, ela falou assim, nossa, hoje de manhã eu acordei e de repente seu pai tinha levantado da cama e estava indo para o banheiro. Aí ela, nossa, né, ficou tão feliz, olhou e disse que meu pai olhou para ela e falou assim, ué, tá olhando por quê? Vou para o banheiro, como se fosse a coisa mais natural quando ele tinha ficado de cama durante muito tempo. E aí ele voltou, né, a levantar, a andar, e a gente tinha comemorado o aniversário dele, que é 30 de outubro, eu tinha ido para o Rio por causa do feriado de finados, né, então ele andando ainda devagar, mas andando, e aí a gente, à noite ele estava se preparando já para dormir, e aí por conta do Parkinson, ele já tinha uma dificuldade no movimento, né? Não consegue, por exemplo, virar o corpo totalmente, às vezes quando vira assim meio duro. E aí ele tinha ido para o banheiro, quando estava voltando, né? Porque o banheiro é suíte, voltando para a cama, acho que ele não conseguiu virar muito bem o corpo, perdeu o equilíbrio, ele caiu, né? Nossa... E a gente estava lá na sala, eu lembro até hoje, assim, até escuto o barulho, né? Só fez aquele barulho assim, tof! Nossa senhora, todo mundo correu para o quarto, meu pai tinha caído. Ele caiu assim, acho que igual uma tora de árvore que cai direto. Nossa, quando a gente viu ele caído no chão, falou assim, pronto, né? Agora que ele tinha recuperado, né? Estava conseguindo se levantar, andar. Eu já logo pensei, nossa, acho que quebrou alguma coisa, né? Aí, quando a gente foi ver, ele estava assustado, né? Porque acho que ele mesmo levou um susto com o tombo que ele tomou. E eu pensei assim, nossa, fraturou a perna, agora vai ficar, né, mais acamado. Aí, na hora, quando a gente viu, ele tinha batido a cabeça no chão
e começou a formar aquela poça de sangue, né? Nossa, mas não parava de sair sangue. Aí ficou aquela poça de sangue no chão. A minha irmã veio correndo, como ela tem conhecimento da área médica, ela já logo pegou uma toalha, né, e colocou aqui para tentar estancar. A toalha era branca, eu lembro que a toalha ficou vermelha, assim... Nossa, me deu um desespero que eu pensei assim, nossa, eu não acredito, eu achei que eu ia perder o meu pai ali naquele momento por causa da hemorragia. Eu falei assim, é muito sangue que ele está perdendo. Aí a minha irmã já preparando, né, para levar para o hospital, chamou o namorado dela. Aí nessa hora, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu fui correndo no caminho e fui fazer o tostoma em pé, né? Aí a minha irmã, que ela não é tão assim, acho que a fé dela ainda não é tão forte, ela falou assim, o que você está fazendo aí, fazendo o tostoma? Vem aqui ajudar para a gente levar no hospital. Mas eu não conseguia, né? A primeira reação que eu tive assim, não, eu tenho que pedir, né, para Deus Pai, para Oyasama, para salvar o meu pai, né? E aí, nisso, ela foi na frente com o namorado levar o meu pai no hospital. Aí eu e a minha mãe, a gente ficou para levar os documentos, né? Porque foi assim tudo muito rápido. E aí, graças a Deus, ele só tinha tido um corte, né? Levou 5 pontos aqui na cabeça. Não tiraram a radiografia, a tomografia e tudo. Não teve nenhuma sequela, não teve nenhuma fratura, né? Assim, realmente foi um milagre, né? Ter caído daquele jeito e não quebrado nada, uma pessoa já de idade. E aí aquela hemorragia, né, que eu achei que ele ia morrer de hemorragia, na verdade foi uma graça, porque se ele tivesse batido a cabeça e não tivesse dado o corte e a hemorragia, ele ia ter uma hemorragia interna e ia ter que fazer uma cirurgia, né? Então, olha como que as coisas acontecem. Na hora a gente não percebe, mas tudo realmente é uma grande graça, se for pensar, né? Então, eu acredito que a gente, né, passou por tudo isso para justamente poder, né, aprender um pouquinho mais, evoluir e se dedicar. E esse grande nó, né, que foi o retornamento dele, né, do meu pai ano passado, né, durante esse período, né, dos 3 anos, 1000 dias, acho que ainda é uma mensagem, né, de Deus Pares e Oyasama, para que a nossa família, né, se dedique ainda mais, né, dentro desse caminho. E só para finalizar, eu queria falar de uma outra experiência que também é uma experiência que foi importante, que eu gosto muito, né, que é o Shinden Toba, né? Até a minha amiga Gina está aqui bem na minha frente, né? Ela é minha companheira. Eu comecei a fazer o Shinden Toba em 2007, né? Eu sempre achava que o Shinden Toba era uma atividade para senhoras, né, de igreja e casa de divulgação. Eu não sabia que seguidores comuns também poderiam fazer o Shinden Toba. Eu achava que era alguma coisa assim, que era, né, escolhido e tinha que ter todo um preparo. E aí, conversando com as pessoas falaram, não, acho que qualquer um pode fazer, né? Aí conversei com o condutor, né, da igreja de Londrina. Eu falei que eu tinha vontade de fazer, né, se ele poderia pedir, eu não sei qual que é o procedimento aqui no Dendocho. E aí eu recebi, né, a gente recebe a confirmação e um certificado, né, do Dendocho, então, como servidora, né, aqui. E tem sido uma atividade, assim, muito boa, né? Eu lembro que o primeiro Shinden Toba, no quarto, né, das senhoras tem um livro com as orientações, né, tudo que a gente precisa fazer durante os 5 dias aqui de dedicação ao Dendocho. E tinha uma frase que me marcou muito, que foi assim, que o Shinden Toba, essa atividade de 5 dias, né, de dedicação aqui ao Dendocho, é um trabalho para Deus, né? Nossa, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, eu achava que eu estava vindo fazer o Shinden Toba, né, para ajudar o Dendocho, né, para ajudar a igreja de Londrina, e não é, né? Na verdade, a gente vem aqui para esse local para fazer a dedicação, mas a atividade, né, em si é uma dedicação a Deus, né? Nossa, isso mudou completamente, né, o que eu achava do Shinden Toba. E todos os anos tenho conseguido vir, né? A gente até comenta, conversa bastante durante o Shinden Toba, que parece que Deus também prepara tudo, né? Deus Pares, Oyasama,
Porque, né, muitas vezes, por exemplo, eu trabalho, né, nem sempre, às vezes até tem que cancelar férias de trabalho, mas o Shindentoba eu nunca precisei faltar, nem cancelar, né? Parece que naquela época, assim, preciso pedir folga, né, sempre dá certo, né? Então, queria aí, né, deixar um convite aí, né, que o Shindentoba é para qualquer seguidor, né, do caminho, do Tenrikyo. É uma atividade muito boa, né? Acho que a gente consegue sentir ainda mais, né, essa gratidão, né, por ter um corpo, né, com saúde, poder fazer essa dedicação durante os 5 dias. É uma programação, né, já tem toda uma programação de atividades e essa convivência mesmo de 5 dias aqui no Dendocho, fora do período né, de maior movimento, porque é a rotina normal mesmo, né, aqui do Dendocho, e a gente percebe quantas pessoas dedicadas também estão aqui, né, que no dia a dia estão dedicando o seu tempo aí para as atividades aqui do Dendocho, né. Então, seria isso, e para finalizar, eu de novo queria agradecer a todas as pessoas, né, que vieram aqui fazer a palestra, todas as pessoas que eu conheci desde que eu voltei aqui a frequentar o Dendocho, né, acho que são pessoas, para mim, né, tem sido exemplo mesmo, né, de dedicação a esse caminho, né. Então, muito obrigada, e não sei se, acho que eu não consegui passar muita coisa, né, obrigada. A Júlia falou que não tinha muita coisa para passar. Quanta coisa, né, Júlia? Quanta coisa você falou aqui para a gente. Nossa, são coisas que a gente normalmente não, né? Falar sobre Shindentoba, assim, é meio... Depois a gente, né, vai falar novamente, mas foi muito, muito bom tudo que você falou aqui para a gente. E agora a gente vai pedir para a Sandra, que acho que todo mundo ainda se lembra, né, Sandra? Quantas vezes você veio aqui também fazer o Hanashi e escreveu muito no jornal, né, Sandra? Durante muito tempo você escreveu, né, aquela coluna sobre saúde, data, né? Hoje é Sandra Nishida. Ah, tá. Era Isokawa, né? Agora é Nishida. Então, ela vai fazer um comentário para a gente. Bom dia a todos. Hoje no café da manhã eu fiquei sabendo que eu ia fazer o comentário da palestra. Aí o café já parou aqui, né? Aí a caminho da sala fiquei sabendo que o comentário era da comentarista. Aí o café quase saiu para fora, né? É muita responsabilidade, né? Vim aqui diante de tanta gente falar, nem que seja só 2 minutos, né? A fala da Júlia, ela remete uma palestra que as diretoras de Fujinkai, né, teve a oportunidade de ouvir no mês de setembro, com a vinda das 2 senseis lá do Japão, né? Elas falaram que é muito importante a gente sempre lembrar da origem, né? Ela falou que os pais delas foram atraídos para a Tenrikyo, né? E nós, como é que nós fomos atraídos para a Tenrikyo, né? Cada um, se a gente perder um tempinho para pensar como é que eu vim parar aqui, isso renova toda a nossa fé, né? E isso é muito importante, porque a gente leva uma vida tão corrida, né? É trabalho, é filho, é marido, é tanta coisa que às vezes a gente esquece da nossa origem. E é a origem da igreja que a gente frequenta, da origem dos nossos antepassados, da nossa própria origem, né? Então, sempre está relembrando. Como é que eu vim parar aqui no Tenrikyo, né? Por que será que eu nasci numa família tenrikiana? Ou por que será que eu... Enfim, por que será que alguém do Tenrikyo cruzou meu caminho? Então, você sempre está voltando, né, para a nossa origem, para a gente renovar a nossa fé, né? E como a história que a Júlia contou, Deus é implacável.
né? Ele é implacável. Se você, por alguma razão, chegou aqui, é porque você tem alguma coisa para aprender aqui. Em algum momento da vida, Ele vai puxar a nossa orelha para você lembrar do porquê que você veio aqui, né? É aquela história do clique que ela falou, né? Eu nasci na religião, mas o clique só veio depois de alguma coisa, né? E no Fudessar ele fala, né? Os esclarecidos e os não esclarecidos, né? É bem isso. O que é ser esclarecido? É realmente sentir o que é, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que é que esse Deus aí tem para me falar, né? Então, a partir do momento que a gente acorda, né? E parece que é mágica mesmo, que acontece com a gente quando a gente realmente descobre o motivo disso tudo aqui. Por que acordar cedo? Por que fazer Otstome, né? Por que ir na igreja? Por que ir no Dendote, né? Então, parece que tira da nossa visão aquela cortina, assim, a gente começa a enxergar tudo de uma forma tão diferente, né? Quando tem esse clique, né, que a Júlia falou muito bem, né? E se alguém aqui ainda não teve esse clique, não percam a oportunidade, porque é um negócio assim fantástico. E uma vez eu li um livro que ele chama Por Amor ou Pela Dor. Infelizmente o ser humano só aprende pela dor, né? Eu, de carteirinha, só aprendo pela dor. É impressionante, né? E apesar de já ter tido o clique, né? A gente só aprende pela dor. Mas Deus é grande, né? Deus é grande, é pai, é mãe, e não esquece de puxar a nossa orelha toda vez que precisa, né? Então, toda vez que quando a gente recebe um puxãozinho de orelha, Ele está querendo dizer, volta aí para a sua origem, vai lá buscar o que é que te fez estar aqui agora, porque é lá que você vai encontrar todas as respostas para as perguntas que você está fazendo agora, neste momento. Porque a gente só para fazer as perguntas quando a gente está em situação ruim, né? Ai, por que isso aconteceu comigo? Ai, por que... né? A gente só para fazer essa pergunta quando a gente está numa situação ruim. Mas, né, nós estamos aqui para aprender, né? Graças a Deus, Ele tem um coração grande, Ele perdoa a gente sempre que a gente comete um erro, e sempre que a gente está saindo fora do caminho, Ele puxa a orelha, a gente volta, nossa, Ele está de braços abertos para nos receber, né? A Júlia falou, né, muito bem sobre essa questão aí de ser atraído, sobre essa questão do clique, de ter aquele deslumbramento. Nossa, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui, né? Eu mesma nasci dentro da igreja, né? Eu sou filha de Kaitiossá e agora eu sou irmã de Kaitiossá, né? E muitas vezes a gente é colocado à prova, né? Quase que diariamente a gente é colocado à prova, né? Se a gente for para pensar, antes de dormir, como é que foi o seu dia, a todo momento você é colocado à prova, né? O que se aprendeu, né? Quais são os seus valores? Quais são, né? Como é a sua ética? Como é a sua moral? O tempo todo a gente está sendo colocado à prova, né? Então, a mensagem que eu queria deixar em comentário à palestra, né, divinamente apresentada aqui pela Júlia, é exatamente isso. A gente sempre está voltando para a nossa origem. Por que eu vim, né, parar na Tendikyo? Será que eu estou aprendendo aquilo que eu vim aprender, né? E se ainda não tiver tido esse deslumbramento, observe mais, presta mais atenção na sua vida, nas coisas como ela acontece, que uma hora
esse deslumbramento aí, ele vem. E quando vem, ele é fantástico, tá? Obrigada. Bom, depois de tudo isso, acho que não tem muito mais o que falar, né? Porém, como ainda temos um tempinho, bom, eu vou começar do final, que ela falou do Shinden Toban. Foi muito bom você falar sobre isso. Não, é o seguinte, eu também achava que o Shinden Toban, o pessoal vinha uma ordem do Dendocho. Você já tem tratado a hora de se ajudar aqui. Mas não é. Todo Hinokishin é uma coisa que você faz de coração. Então, tem que partir de você. Você tem que chegar aqui e falar, olha, posso fazer Hinokishin? Né? Hinokishin não é mandado. Isso aqui é Hinokishin, né? Não é ordenado. É uma coisa que tem que partir de você. E eu estava muito tranquila esperando que alguém me chamasse, ninguém me chamava e ficava na minha, né? Há um dia uma sensei chegou para mim e falou assim, escuta, você ainda não faz Shinden Toban? Falei, não, ninguém mandou. Assim, e o que você está esperando? Ela falou assim para mim, falei, como assim, sensei? Ué, vai lá e peça. Mas eu, sensei, não é para vocês me mandarem, não, né? Aqui a gente recebe ordens, né? Não, senhora, você tem que ir lá e pedir, por favor, se eu posso fazer Shinden Toban. Aí que eu fui entender, né? Porque é Hinokishin, né? E o Dendocho precisa muito de gente, porque as senhorinhas já estão ficando, né, com mais idade e não aguentam mais, porque o serviço é um pouco, né? É um pouquinho pesado, né? Assim, você entra no ritmo aí, tudo beleza, mas no comecinho, né? Não dá para senhorinhas de 80 anos fazerem. E muitas já têm 80 anos. Né? Tem uma senhora de 80 anos que tem uma força, mas, em geral, 80 anos não dá mais. Então, é preciso renovar o pessoal. E o Dendocho não vai sair por aí procurando as pessoas e pedindo. Né? Então, eu pediria, né, às senhoras jovens e jovens de espírito também, né? Mas que estão, né, que têm força, que têm vontade, porque que venham fazer, né, que deem o seu nome lá para o Kimura Sensei, né, porque é ele que faz a escala, né, do ano todo. Deem os seus nomes lá e, por favor, ajudem ao Dendocho. Ao mesmo tempo, como a Júlia falou, é um trabalho de Deus, né? É um trabalho para Deus. Então, porque realmente o Dendocho é muito grande, tem muita coisa para fazer, embora não seja o serviço todo, tá? É mais o Shinden. O Shinden, as coisas do Shinden e as proximidades do Shinden, né? E é uma grande oportunidade para a gente conhecer o Dendocho, se familiarizar com o Dendocho e conhecer pessoas. Você fica 5 dias... 3 senhoras no mesmo quarto, né? E os senhores também no mesmo quarto. Então, você convive, você conhece. Tá ruim, né? E você vai, então, ampliando as suas amizades. Só você vir no Dendocho, você não consegue fazer amizade, não é? Você fica sentada lá, conversando, mas não consegue fazer amizade. Vem fazer o Shinden Roshi que você... Aí você pode se abrir muitas vezes, né? Contar os seus problemas, ouvir conselhos de pessoas, às vezes, que você, né, não conhecia. A Keiko-san não está aí, não, né? Ela não está muito bem ainda, sofreu um acidente muito sério, e ela está aí no Shinden Roshi. Falei, não acredito, sabe? Assim, outro dia ela mal conseguia andar, e hoje, dessa vez, ela já veio para o Shinden Roshi, porque era a vez dela. E eu achei incrível, falei, como que pode, né? Porque, né, foi um acidente terrível que ela teve, mas está se recuperando e provavelmente, né, ela veio justamente por causa disso, né, para ver se recupera ainda mais, né? E eu fiquei impressionada de ver uma pessoa que mal conseguia andar, já está aí carregando balde, fazendo as coisas. Falei, eu não acredito, né? Então,
é a graça de Deus, né? Realmente, né? E essa demonstração de fé dela que eu fiquei impressionada, realmente, né? E eu acho que assim, mesmo eu ainda não estou muito bem, assim, digo assim, eu canso muito fácil, né? Mas eu pensei, puxa, é hora mesmo de eu voltar também, né? Porque eu dei uma parada também, né? E mesmo que a gente não consiga fazer tudo que a gente fazia antes, né? As outras pessoas ajudam. É uma coisa assim, forma-se um círculo de amizade, de cooperação, e é muito bom, tá? Então, o Shindentoban está aí aberto, né, para todas, e não só pensando em ajudar o Dendosho, mas ajudar a si mesmo, no caso, né? Ajudar a si mesmo. Então, fica... O caminho da gratidão, gente, onde nós tivemos um curso para as senhoras do Fukyosho, né? Muitas aqui participaram, né? E foi falado bastante sobre o caminho da gratidão, não foi? Falaram? Não? Não. Foi falado, né? O caminho da gratidão, né? Como ela falou, assim, é muito importante a gente entender isso de ter gratidão, né? Isso do dia a dia, certo? Porque a gente costuma agradecer as grandes graças, né, que a gente recebe na vida. Esquece de agradecer a maior graça que é a nossa própria vida, né? O dia a dia que a gente tem, né? Apesar da seca, a gente tem que agradecer, a gente está passando por tudo isso, né? O clima, o lugar que a gente vive, tudo isso a gente tem que agradecer e o dia a dia é importante, né? Sentir gratidão no dia a dia, isso é difícil, né? Porque a gente está sempre, a gente esquece de agradecer. Mas eu creio, né, que a gente tem que todo dia no sobre da manhã pensar no clima que a gente tem, né? Até agora a gente não agradecia pela água. E agora a gente foi obrigado a aprender a agradecer pela água e a dar valor, e a usar pouco, né, valorizar, usar pouco, não esbanjar. A gente está sendo ensinado a né, a ter uma outra postura. Então é importante a gente ter tudo que acontece, né, na verdade, é para a gente aprender alguma coisa, né? E dessa vez eu acho que essa seca foi para a gente aprender a dar valor à água, agradecer pela água, né? E respeitar, né, os outros também, né, nessa situação da água, né? Não esbanjar, não porque a minha conta vai ficar alta, não esbanjar pensando em todos, né? Pensando no outro. Então, eu penso que tudo né? Tudo a gente tem que estar aprendendo. Então, essa postura de ter gratidão todos os dias, gratidão pelas pequenas coisas. Então, é um pedido, né, da Kaicho-sama do Fujinka, né, da esposa do Shimashita-san, que falou sobre isso, na palestra dela, né, que o quanto é importante o caminho da gratidão. A retribuição em Nihongo é Honkoji, né, o caminho da retribuição. Não basta você sentir gratidão, você tem que retribuir, é como se você tivesse dívida de gratidão. A gente tem dívida de gratidão. Então a gente tem que retribuir, tem que pagar por essa dívida. Então é o caminho da retribuição e da gratidão. Então isso daí é uma coisa que foi falado várias vezes, porque a gente não aprende, né? A gente ouve uma vez e não entende. Então essas mensagens, né, que a gente recebe, nós mais do que vocês, por isso que a gente, eu quero trazer sempre alguma coisa aqui do que foi falado na reunião do Minkai, o que foi falado, às vezes a gente recebe aquele Nichi no Dai, todos receberam, mas você não lê, né? E mesmo que leia, às vezes não dá para compreender, né? Então por isso é que foi feito esse curso de ontem, para a gente entender o que está escrito lá, né? Para a gente estudar sobre o que está escrito lá. E só lendo, assim, você pega o livrinho e vai lá e dá uma lidinha. Não dá para entender, né? Não, na verdade, é bem difícil de entender. Então, eu quero trazer assim,
nas palestras alguma coisa sobre esse ensinamento, sobre essas palestras que são feitas lá no Líbano, e sobre tudo que a gente tem conversado nas reuniões do Fujinkai, tá? E realmente, Júlia e Sandra, foi muito legal, foi muito boa, né? Palestra, foram coisas assim do cotidiano que você falou, né? E então eu acho que foi de grande valia para todos, né? A gente pensa, será? Às vezes a gente pensa, será que eu vou, será que eu não vou na palestra? Venham sempre, porque sempre tem coisas boas para a gente estudar, né? As experiências dos outros, né, são a coisa mais importante, são coisas que eles passaram, que eles sentiram, né? E é muito importante a gente ouvir todo mundo, né? Então eu espero que a gente ouça, né? É ele quem chama as pessoas, tá? Aquela lista, é ele quem decide, né? E ele vai observando as pessoas e fala, bom, essa pessoa acho que eu não sei como que ele observa, mas ele observa, tá? E é ele quem chama as pessoas para vir fazer as palestras. Então, vocês, a gente, né, venham sempre assistir. Sempre tem coisas boas para a gente ouvir, para orientar a gente. Tá bom? Então eu agradeço muito. Nós vamos encerrar então. E o que mais? Eu espero então a presença de vocês no mês que vem. Júlia, a gente pensou que hoje não ia vir muita gente, porque é novembro. Olha quem estava bonito. Não? Tanta gente. Muito obrigada, viu? Vamos fazer.